Vamos fazer um centramento. Vou puxar aqui. Desconectem com o vosso centro do corpo físico. 2 dedos abaixo do umbigo. Respirem para aí. Tragam essa atenção para esse lugar. O centro do corpo físico é o nosso centro de poder, é o nosso centro de equilíbrio, é o nosso centro de vontade. É onde está o pequeno agora. Com um clique, vamos fazer o nosso cordão de enraizamento. Vamos fazer ao mesmo tempo, à contagem de 3. E vai ter uma cor esse cordão de enraizamento. Ele não é imaginário, ele existe, vocês vão ver essa cor. 1, 2, 3. Vermelho. Verde. Branco. Com um novo clique, vamos declarar a nossa bolha de energia pessoal. É uma bolha que separa a minha energia da energia dos outros. Essa bolha pode ter a espessura que vocês quiserem. Eu normalmente digo que ela tem 7 centímetros de espessura. 1, 2, 3. Eu vou fazer uma bolha à volta da nossa chamada, de nós 4. E vou fazer um cubo dourado à volta do meu quarto. Trazendo para esta sala, para este momento, para este espaço, os princípios brilhantes de amor, integridade, clareza, criação, transformação. Se alguém quiser trazer mais algum. Ternura. Responsabilidade. Aventura. Coragem. Então, quando vocês estiverem preparados, podem voltar aqui, este espaço, abrindo os olhos. Você perguntar se alguém tem alguma coisa sobre qualquer coisa que este espaço agora. Talvez eu possa compartilhar algo, mas não sei se vai ter muita relação, então vocês podem até falar. Eu estou fazendo um curso de antroposofia, né? De a iniciação da antroposofia. E ontem eles passaram sobre prática meditativa, né? Antroposófica.
E eu já participei de várias metodologias de meditação. Já participei do Vipassana, da Kriya Yoga e também da meditação transcendental. E ontem eu aprendi mais essa técnica, né? E aí eu percebo que todas, no final, são muito parecidas, né? Tem o mesmo intuito da gente silenciar e procurar a pureza, né, no ser, assim. Eu percebo que acontece muito isso, mas tem essa característica de cada uma achar que a sua é a certa, porque é o que está ensinando, né, nesse momento. E, e aí eu fico pensando que a gente fica preso a técnicas, né? E aí, olhando a Violeta, eu falei para o professor, a minha filha, eu percebo que ela não precisa meditar, ela está no ser, ela é o ser puro. E como a gente consegue encontrar esse lugar da nossa conexão com o nosso ser sem precisar de alguma prática, simplesmente escutando o que é o seu, né? O seu ser. Porque às vezes a gente, na maternidade, a gente não tem mais tempo de fazer uma prática espiritual, né? Então, assim, antes da Violeta nascer, eu meditava, eu fazia, nossa, yoga todos os dias. E depois que o filho vem, você passa um furacão, você não tem mais tempo desse desenvolvimento seu. E essa sensação, eu falei para o meu companheiro, nossa, sinto muita saudade da sensação pós-retiro, que eu fiz o retiro de 10 dias de silêncio, e foi incrível para mim. E assim, eu nem sei quando eu vou poder fazer um retiro de 10 dias de silêncio de novo. Ficar 10 dias longe da Violeta, para mim, ainda é impensável. E eu morro de saudade da sensação que eu tive. Como eu recupero essa sensação? Porque está dentro de mim, né? E encontro esse lugar, tô nessa reflexão, assim, sabe? Foi isso assim, que me veio. Obrigada, Bruna. Obrigado. Eu acho que eu tenho algumas buscas que eu posso comparar, vá, assim, posso dizer, sobre esse lugar de fazer alguma coisa que eu fazia antes do João Salvador ter nascido e essa sensação, né? Essa memória do que era uma sensação. E acho que uma sensação que eu tenho quase a certeza que eu nunca mais vou sentir é esse lugar de não pensar no meu filho, sabe? Ele até pode estar, assim, em alguns momentos eu estou, né, eu falei ontem no grupo de estudos, eu fui a uma abuelita e, enfim, ela fez-me lá não sei o quê. Foi, assim, uma experiência muito, muito, muito importante para mim, porque aquilo transformou-me. E enquanto ela estava me curando, me tocando, né, lá, fazendo lá a magia dela, realmente eu não pensava em mais nada. Mas de vez em quando vinham uns flashes. Ai, o meu filho. Ai, o meu filho. Ai, o meu filho. Ai, as horas. De vez em quando, né? E a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu me levantei, né? Porque eu fiquei lá deitada um tempo, foi que horas são? Então, eu não sei, assim, a sensação que me dá é que eu posso crescer, eu posso virar independente, eu posso várias coisas, mas essa sensação de ver alguma coisa para além de mim, está sempre aqui na minha aura, né? No meu campo, nos meus corpos, eu acho difícil que vá desaparecer. Então, eu não sei, assim, quando te escuto fazer essa pergunta, eu acho que é uma fantasia, assim, procurar uma sensação que a gente teve antes de ser pai ou mãe, porque, não sei, dificilmente eu vou ser ou vou chegar a um lugar onde eu fui e eu já não sou mais, né? Sim, seja por que experiência for, seja por que prática for. Mas, enfim, é um campo de exploração. Eu tenho esta sensação que não vai sair de mim, assim, mas é um campo a explorar. Será? Obrigada pela trazer essa pergunta. Ó, Joana, quando tu estavas a falar, eu fiquei com medo. Tu achas que a tua aura, ou seja, que o João Salvador vai estar sempre na tua aura, porque isso até fisicamente, tipicamente, há uns anos em que isso desaparece, em que ele sai daí. Então fiquei tipo com medo que tenhas essa crença que isso é para sempre. Ou seja, a tua conexão como mãe a ele, acredito que essa conexão vai ser para sempre. Agora, o ele estar aí grudado em ti,
não vai ser, porque até mesmo, como é que se diz, geologicamente, ou, há uma parte em que é preciso ele sair, né? Tipo, até do corpo energético. Então é isso, tipo, quando tu disseste aquilo, eu pensei, olha, deixa-me cá dizer qualquer coisa. Foi um momento, pensei, ai não, eu acho que do meu filho, se calhar, não sei se já saiu. Tipo, agora até fiquei um bocado com tristeza. Não sei bem que se há uma idade específica. A idade é alguém que diz, não sei se é de ser aquela idade ou se é de filho para mãe, não é? Pronto, enfim, não sei bem a verdade sobre isto, mas é isso. É. É. Eu, quando fiz o curso de meditação das rosas, né, ele é uma meditação de limpeza da aura, né? E essa limpeza, as primeiras coisas que a gente faz é a limpeza de pai e de mãe. E assim, eu fiz com 20 e tal anos. E eu não sei, assim, obviamente, eu desejaria muito que meu filho não estivesse aqui, que, né, que houvesse essa separação. Agora, efetivamente, não sei se isso acontece. Acho que é preciso muita consciência, muita. Enfim, mas obrigada por trazer isso também. É uma consciência, né? Fazer a nossa parte de limpeza para não misturar, né? Obrigada. O que eu fico com a sensação, mais do que assim, como encontrar esse lugar nesse novo formato? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que parar, tem que X, Y, Z, sabe? Tem todo um caminho já percorrido por alguém que ensinou uma técnica que ensina algo, né? E a gente conseguiu se conectar, sei lá, com essa técnica e foi super boa. Só que agora que eu não tenho mais tempo, eu tô me dedicando para para minha filha, que é, assim, talvez a maior professora que eu possa ter no meu dia a dia, assim, da pureza, né, da essência do ser. E como que, olhando ela, eu consigo encontrar esse lugar dentro de mim, sem ter que parar e ficar sozinha. Às vezes eu fico pensando nisso, assim, se a gente tem essa capacidade de criar uma técnica nossa, né, que faz sentido para nós nesse momento. Porque a gente fica preso a alguém que criou alguma coisa em vez de desenvolver algo que a gente consiga potencializar o nosso ser, assim, sei lá, meio viagem. Mas eu ouvindo você, Bruna, é, olhando para essas técnicas assim e olhando para aquilo paralelo que você trouxe para a criança, né, que a criança tem isso presente, eu vi claramente assim que é sobre presença mesmo, que as técnicas querem o quê? Trazer a nossa presença. E a criança ela tá presente naquilo, naquele mundo dela, né, na realidade atual, assim, a criança é um exemplo de presença. E, e eu observando essa presença que eu tenho feito, olhando assim para o meu filho, ele tem 8 anos, e olhando como que é ele estar presente, como que é a urgência. Volta e meia eu visito isso de eu estar urgente, querendo bater um horário, completar um horário, e ele tá no ritmo dele, assim. Então, eu tento olhar para ele como para usar como exemplo, como você falou, né? E eu tenho praticado algumas coisas que eu observei que me trazem presença, assim, no meu dia a dia. E um experimento que eu acabei terminando ontem, mais recente, é sobre eu ficar sem geladeira em casa. E era um experimento meio que eu sabia que a geladeira ia demorar, e eu falei, tá, eu vou me mudar mesmo sem geladeira e vou ver o que que vai acontecer. E isso me trouxe presença. Por quê? Presença para alimentação. Olhando assim de ontem, eu tinha que estar consciente do que eu vou escolher para comer, tanto na hora de eu comprar, porque eu sabia que ia estragar, se eu comprasse coisas perecíveis, quanto na hora de fazer, para que eu não já tivesse um momento de estragar muito rápido. Então, eu comecei a escolher os alimentos com mais presença, porque eu não tinha essa tolerância, digamos assim, de tempo de geladeira para armazenar. E até ficou estranho quando chegou a geladeira. Que isso?
Eu falei, e agora o que que eu faço? Agora eu vou Quantas poder? possibilidades. Então, assim, para mim foi isso, assim, eu acho que a gente tem exemplos no nosso dia a dia que nos trazem presença. Uma outra coisa, esse foi um experimento recente, mas uma coisa que eu pratico faz um longo tempo, que também eu sinto que me traz presença, é a destinação do meu resíduo, que a gente chama de lixo, né? Eu sempre faço isso. Eu sempre procuro o melhor, não é sempre, porque sempre é difícil. Eu estou de olho, atento na hora que eu gero o meu resíduo. Esse é o melhor horário para eu destinar ele. Porque se eu guardo ele, se eu simplesmente jogo numa lixeira, aquilo lá vai acumular e depois vai misturar orgânico com reciclável, com não sei o quê. E esse tipo de coisa, o melhor momento que eu tenho para fazer isso é quando eu gero resíduo. E a gente, quando a gente se alimenta, a gente gera resíduo. É, a maior parte do tempo é quando a gente se alimenta. Então, também trouxe essa consciência para mim de, poxa, agora, eu gerei resíduo agora eu tenho que destinar ele. Agora, qual que é o melhor local para eu destinar ele? Por mais que eu até crie locais temporários, para dizer assim, depois eu vou destinar corretamente, mas existe uma reflexão naquele momento. E isso também me traz presença para aquele momento que eu estou fazendo agora? Estou gerando um resíduo. Então qual a destinação dele? São dois exemplos que para mim veio à mente agora, com você falando assim, tá, o que que a gente pode fazer no dia a dia, né? Eu me imaginei fazendo coisas assim. Essa é a minha pesquisa também, de pesquisar como essas coisas no nosso dia a dia trazem presença, assim. Eu concordo, assim, super com esse. Eu achei o máximo esse exemplo da geladeira, assim, é muito real, né? Porque, e também, eu também tenho uma prática, às vezes, de você faz sempre a coisa do mesmo jeito. Então, hoje vamos fazer de outro jeito, sabe? Sei lá, eu sento sempre no mesmo lugar da mesa. Então, vamos sentar num lugar diferente, vamos trocar hoje, sabe? Uma coisa muito básica que às vezes vai te destravando, eu acho, o automático, né? Que também é uma questão, né? Tipo, vamos dormir do lado diferente da cama, sei lá, sabe? Coisas bobas, talvez. Eu tenho uma pergunta para você, Bruna. Quais as formas que você já experimentou que te dão a mesma sensação da meditação? Eu tive duas experiências, assim, que foram... não sei, foram mais... Não sei se é essa a palavra, talvez seja, não seja o ideal usar essas palavras, mas, enfim, mais elevadas, talvez, assim, que foram mais profundas no meu ser, eu acho. Que cheguei em um lugar que eu sinto saudades. Então, assim, quando eu fiz o Vipassana 10 dias de silêncio, quando eu saí de lá, eu me senti, assim, muito forte, muito poderosa, assim, uma sensação, a pele, assim, o sol tocava a minha pele e eu sentia o sol encostando, assim, era uma coisa muito diferente, assim, que eu nunca senti na vida. E da mesma forma, quando eu fiz o curso de professora de yoga, teve uma prática que você ficava alguns 5 minutos em cada postura, e aí cada postura liberava alguma sensação, e nossa, eu chorava, assim, vinha umas lágrimas, sem nada, assim, e porque eu consagro ayahuasca com uma frequência, assim, a comunidade que eu morava tinha o Santo Daime, né? Então, o Santo Daime é uma coisa, mas é externo, então encontrar isso dentro de mim, né, essa força que vem sem nada é muito mágico para mim, assim. E quando eu fiz, eu vi muita coisa, trouxe muita clareza, assim, liberou muita coisa de força, assim. E aí no dia a dia, que eu percebo que chega perto é quando eu consagro a ayahuasca. É difícil chegar nesse lugar mais profundo no dia a dia. Eu não sei se também é o caminho, porque é uma força externa, né? E isso não, no dia a dia talvez eu não consiga, né, chegar nesse lugar mesmo tão profundo, não sei.
Será que respondi a sua pergunta, talvez? Sim, eu tava pensando assim, você talvez se comprometer a fazer algum experimento, porque a sensação que me dá, talvez não seja a prática em si, mas sim o espaço que você criou, ou que alguém criou, que alguém ancorou, para que naquele momento algo aconteça extraordinário. E aí, lá está, no dia a dia, assim, falando assim de um mapa que a gente costuma falar até no PM, que é o mapa dos três mundos, né? Nós temos o mundo obscuro, temos o mundo ordinário e o mundo extraordinário. Não sei se são esses dois nomes, agora só, Tipo, mundo de baixo, mundo do meio e mundo de é, cima. é porque em inglês, né? É o É. middle world, underworld e upper world. Pronto. Enfim. Você mudou de cor, Bruno. Então, eu percebi. Ó, houve aí alguma coisa que aconteceu. Tcharam! Eu fiz Muito bom. alguma coisa sobrenatural. O que é que acontece? A gente, né, passa muito tempo no middle world, né, no mundo do meio, que é o mundo ordinário. A gente faz as coisas da mesma, que você mesma disse, né, das coisas da mesma maneira, sem presença, meio no automático. Então, quando você consagra a ayahuasca, há um ritual, né? Há um momento de, ó, tem aqui alguma coisa que vai acontecer, né? Quando você vai para um Vipassana, você já vai preparada para passar 10 dias em meditação. Quando você vai para o yoga, né, tem um campo. Talvez você possa experimentar, e acho que pode ser um grande experimento você relatar aqui ou escrever alguma coisa, que acho que é muito a nossa busca aqui, né? A gente traz muito esses desafios de como é que a gente lida com os nossos filhos e mantemos assim os nossos desejos e as nossas vontades também não estar sempre num registro de padrão, né? De pai e mãe, que é o padrão, estar no ordinário, né? No middle world. Então, como é que você consegue criar, nem que seja sem comparar com o que era, mas que momentos é que você consegue criar esse espaço-tempo para o extraordinário? E porque eu estava te ouvindo, e por exemplo, meditação para mim não funciona muito bem. Eu não consigo muito ficar quietinha e ter sabe assim. Nunca passei 10 dias a meditar, nunca consegui, nem nunca me propus, mas assim, eu sinto-me assim quando eu vou dançar. Por exemplo, 5 ritmos para mim me ajuda muito, é uma meditação ativa e eu consigo chegar a lugares muito loucos dançando, né? Assim, de um lugar assim que eu realmente tiro as camadas que estão-me a impedir de chegar ao meu ser. E, claro, para ir dançar, se eu fizer aqui em casa com o meu filho, eu não sei se vou chegar aí. Não sei, nunca experimentei. Mas se eu criar um espaço para mim, mas vou experimentar, vou experimentar. Eu já experimentei, olha, eu já me pus a dançar com ele umas danças portuguesas do Pira e não sei o quê, aquelas. Foi muito engraçado porque eu estava curtindo muito, e ele também, mas assim, eu reparei que eu estava curtindo de um jeito, ele estava do outro. Eu fazia assim, e ele depois houve uma parte que parou, não, pronto, aquela música não dizia nada, né? A mim dizia, mas assim, eu danço muito até com o João Salvador, eu gosto muito, é uma coisa que eu faço. Mas assim, o que eu sinto, para mim, assim, no meu caso, como eu ainda estou, né, o João Salvador tem 1 ano e 7 meses, e eu sinto que ainda tem muita fusão emocional, né, com ele. Então, quando eu tiro um espaço-tempo fora, né, desse campo emocional, eu posso chegar ao meu ser. Se eu estiver colada com ele, é isso, assim, eu não tenho uma coisa de mistura, não sei bem o que é meu, o que não é, nem sei se é meu de criança, se é meu de adulta. Tem um espaço mais confuso, eu acho, para chegar ao meu ser. Não sei se faz sentido o que eu estou trazendo, mas é como veio.
Eu até tenho uma pergunta sobre isso, porque eu falo muito com o Mateus sobre essa questão, né? Porque a fusão emocional, eu não acho que é só materna, né? Acho que o pai também tem, mas eu gostava, às vezes, de perceber como é que isso na prática funciona, né? No corpo da mulher e nos corpos da mulher, né? Os 5 corpos da mulher e nos 5 corpos do homem. Porque eu vejo realmente uma diferença e eu estava assim, explorando isso e percebendo assim, a transformação que eu sinto, né? Enquanto mãe, foi uma coisa assim, veio de dentro de mim, né? O João Salvador esteve dentro do meu corpo, né? Fez o meu corpo crescer. E depois ele foi embora, só que, e estava comprovado, né? Há células dele que ficaram dentro do meu corpo. E é uma coisa assim, que vem de dentro para fora. Então, essa noção de que saiu, eu não acho que a noção dos 5 corpos de que saiu, que é algo que veio de dentro, que saiu, eu não acho que ainda é visível para mim. Ele está lá, está cá fora, mas é isso, assim, parece que ainda há uma coisa que é minha, né? Que veio de dentro. E aí eu Cortaste o cordão. o quê? Veio-me, parece que não cortaste o cordão umbilical. Não, o cordão está curto, né? Pelo menos o físico está. Eu até o perdi. Certo. É um upgrade. Eu perdi, a minha mãe guardou, mas eu perdi. Eu não sei dele. Mas assim, o físico sim, o energético será? Não sei, né? É uma exploração. E aí eu estava falando com o Mateus para perceber como é que é isso, porque a transformação dele vem de fora para dentro, né? Ele viu o João Salvador pela primeira vez cá fora. E acho que foi quando ele começou, né? Assim, minha doula falava muito. A gravidez do homem é quando o bebê sai cá para fora. E os pais começam a carregá-lo, né? Às vezes no sling e tudo, né? Eles sentem o que se calhar a mulher já sentiu durante 9 meses antes, né? Então, a transformação do Mateus foi de ver o João Salvador cá fora, né? E ele começa a crescer, ele começa a fazer coisas e transforma de fora para dentro. Não sei se, assim, estou divagando muito, mas... E aí eu fiquei com esta pergunta, assim, quais são os limiares, né? Os limiares, o que é que acontece realmente de forma, e como é que é diferente e ao mesmo tempo que sensações é que traz? Porque eu gostava de te ouvir, Marcelo, né? Assim, Sim. como é que tu sentiste se é que sentiste alguma fusão emocional, alguma, né? Isso que eu estou meio a descrever, que eu não sei nem nomear. Enfim. Ai, ai. É, Eu senti muito amor, assim, a partir do momento, principalmente que ele nasceu. A minha conexão realmente veio depois que ele nasceu, como você falou. O primeiro momento era o momento que eu abracei ele, peguei ele no colo e a pegada lá do pé dele foi impressa no meu braço. E aquela foi minha conexão, assim, foi colocaram para medir o pé dele, né, sabe? Num carimbo. E daí carimbaram minha mão, meu braço, o pé dele no meu braço, assim, grande, assim, quase cobriu aqui meu antebraço. E aquela primeira conexão, assim, foi muito forte para mim. De eu estar ali, assim, eu e ele. Porque antes não era eu e ele, era eu e ela, e tinha um ser ali dentro, que eu conversava e que eu, eu, eu não conseguia ficar imaginando, ou eu não criei conexão forte, intensa, enquanto ele não saiu, enquanto ele não veio ao mundo. Isso eu falo conscientemente, né? Eu sei que sim, antes mesmo até dele vir ao mundo, eu tinha essa conexão de querer ter uma criança e estar
presente, assim, e ele estar ali com ela, tá naquele momento, para mim era uma coisa que já tinha sido realizada. E apesar de eu não ter visto ele, mas a conexão mais forte que eu tive energética foi depois que ele veio. E hoje, assim, olhando ele com 8 anos, eu sinto a conexão mais forte do que nunca, assim, porque eu não sei, parece que existe uma faixa etária do 1 ao 7 que ele tem uma conexão realmente maior com a mãe. Parece que essa faixa etária é uma faixa etária conhecida de conexão maior com a mãe. E eu sinto de agora em diante, assim, um espaço diferente de conversa, de diálogo com ele, até meu, assim, de eu me propor estar com ele, não como alguém que quer, até uma mudança minha também, não como alguém que quer controlar o mundo para que ele seja o melhor mundo possível para o meu filho, ou controlar meu filho para que ele tenha as melhores coisas que eu acho que ele tem que ter. Então, eu estou começando a visitar esse espaço de ouvir ele e reconhecer com ele qual o contexto do que ele escolhe e começar a dar suporte para ele sobre isso, sabe? E me identificando isso como homem, assim, e vendo como esse meu papel bem forte de ser agora, assim, como se fosse assim, agora é a hora de eu fazer isso. Para mim está muito claro, assim, para mim que esse momento que ele está agora é o momento que eu mais preciso estar com ele. E o que eu preciso fazer, eu não sei, mas é eu estar com ele que vai me responder. É uma conexão bem intensa agora, muito mais do que antes, assim. Eu sinto muito mais. Eu vou até falar por um experimento que eu fiz de 2 meses que eu fiquei fora, que eu fiquei na Bridge House. Via ele a cada 15 dias, assim. Se eu for olhar hoje para mim seria quase que impossível eu aguentar 15 dias fora dele. E antes ele estava com 7 anos. Foi um ano atrás eu fiz isso. Um ano atrás eu conseguia fazer isso, agora eu não consigo. Então, não sei se o que virou, se foi só em mim ou se foi nele, se foi na idade, mas assim, eu agora estou sentindo uma conexão bem intensa com ele. O papel meu, assim, tá presente. Você já ouviu falar de um livro chamado, eu acho que é Maternidade e o Encontro com as Sombras? Ele traz, ele traz um tanto dessa visão. Eu não cheguei a terminar, eu li, eu acho que até a metade, um pouco mais da metade. E eu não lembro se ele fala um pouco do pai nessas, tipo assim, mas ele fala muito da mãe, né? Ela. E o Ela, livro, né? o livro, né, fala muito sobre esse reflexo, né, assim, às vezes o bebê tá chorando e é porque a mãe tá, tipo, exausta, sei lá, sabe? Esse reflexo que ultrapassa entendimentos, né, que ele expressa tudo que a gente sente, né? É. E às vezes eu sinto que é difícil mesmo. Eu não sei como funciona em casos de assim, adoção ou outros casos, né? Dupla maternidade, né? O dupla paternidade, mas quando a gente fala de um parto que sai de você, né? E você é a mãe, e comparar com o pai ou a outra mãe, é difícil perceber isso. Eu acho que até os 3 primeiros anos existe um vínculo muito forte, muito forte. Eu tenho a sensação também que ela eu consigo perceber que quando eu não tô bem, ela não tá bem também. E eu não consigo perceber o mesmo do André. Quando o André não tá bem, eu acho que ela não tem essa sensação tão imediata dentro dela, assim, sabe? Ela percebe, eu acho que eles sentem o que a gente sente, mas assim, eles passar
pro externo, eles passam muito reflexo, eu acho, do que a mãe tá sentindo muitas vezes, sabe? Nesse começo, pelo menos é a minha experiência, assim. Não sei. Ela, assim, falando nesse livro, porque muitas eu li e isso realmente ficou muito presente na minha, aqui no meu pensamento, né, sobre essa fusão emocional, e eu observo isso, assim, à luz do que eu li ali, e ela, até esse livro, acho que tem muito, fala muitas coisas parecidas com o PM, mas numa outra linguagem, né, ela fala, mas ela tem uma clareza muito grande sobre essas coisas que acontecem, né, e o que é que eu ia dizer? Sobre o pai, ela fala muito sobre o pai, mas não no sentido do. Ela fala exatamente isso que o Marcelo está trazendo, que parece que os filhos eles têm uma relação com o pai, mas através da mulher. Né? Parece que sem a mulher parece que essa ligação não é. Parece que não é óbvia, não é imediata. Eu não me lembro exatamente como ela trouxe isso, mas ela traz essa imagem. E eu fiquei pensando, Marcelo, assim, agora é uma pergunta que eu tenho, que é se tendo em conta que a mãe, né, está mais presente nos primeiros anos e acaba sendo esse elo de ligação até com o pai, se também não é só um elo, né? Ela também pode ser uma barreira às vezes. E isso eu estou falando de coisas que eu já observei, assim, na minha relação com o meu pai, com a minha mãe, de coisas que eu não percebia na altura, né? E agora, em adulto, eu entendo dinâmicas que acontecem, né? Como, se calhar, eu nunca tive uma relação tão forte com o meu pai porque a minha mãe estava lá sempre, né? E aí eu estava pensando e questionando até, que você falou que você tem uma ligação tão forte agora com o teu filho, mais do que antes, se realmente teve a ver com essa mudança dos 7, né? Dos 7 anos, ou se tem a ver também de vocês, né, se terem separado e agora há uma relação com o teu filho que não está filtrada, não é? Eu não sei se é esta a palavra, mas com a mãe, né? E, enfim, trago até como pergunta e isso me interessa no sentido de eu perceber o quanto eu faço isso ou posso fazer isso inconscientemente, né? Dentro de uma relação. E que eu, assim, tenho muita consciência mas é isso, tem consciência até a consciência que eu sei que tenho. Não tenho consciência sobre a minha inconsciência, né? Então, quanto observar isso, assim, eu estou trazendo isto porque, né, eu falo muito do patriarcado dentro de mim, de como isso pesa na maternidade, e ao mesmo tempo eu vejo, antes nem era tanto, mas agora cada vez mais, parece que está mais difícil confiar. Antes, quando ele era bebezinho, eu acho que até confiava, mas agora, não sei por ele estar a crescer, é meio estranho. Eu achava que quando ele fosse bebezinho é que eu confiaria menos, mas agora que ele está a crescer, está mais autónomo, confiar assim que ele está com outras pessoas e que ele vai estar bem, sabes? E esse não confiar, né, traz esse peso e traz esse filtro também, porque às vezes posso estar a impedir ele de viver algumas outras coisas. Por eu querer estar sempre ali a ver se está tudo bem, né? É meio controlador, meio control freak, né? E quanto isso molda também. E a Ana Paula até já me apanhou aqui a dizer, vai ficar na minha aula. Vamos ver. Isto é mega inconsciente. É mega inconsciente. Então, eu pergunto o quanto isso também acontece, né, nos nossos relacionamentos com nossos filhos e em relação ao pai também, ou a figura paterna, ou outras figuras, né, que possam representar outras coisas para os nossos filhos.
eu especificamente eu tive um pedido de espaço agora também, logo depois que eu me separei e me mudei. Eu pedi um espaço declarei que eu precisava de um espaço energético para mim, com ele. Isso eu falei. Falei porque ele estava vindo com medos dela falar comigo. Eu falei, mas isso nunca aconteceu com você, por que que você está com medo que isso aconteça? Eu perguntei para ele. Ah, mamãe me disse que não sei o que. Tá, mas isso é o medo que ela tem que aconteça. A gente vai tomar os nossos cuidados e fazer o que a gente precisa fazer com os nossos cuidados, com a nossa atenção, com a nossa. Você está me trazendo um medo que você nunca vivenciou isso e você está dizendo que tem medo disso. E daí eu falei, eu preciso de espaço. Eu preciso de Falou pra espaço para eu quem? poder criar algo novo com ele, Hum. para eu poder criar essa minha relação com ele. Eu preciso de espaço para criar minha relação com ele, com o meu ser, com o ser dele, não com os medos teus carregados nele. Eu entendo que você está querendo cuidar dele, e você tem um cuidado, mas eu também preciso de espaço e a gente vai tomar decisões juntos aqui, qual vai ser a melhor coisa para a gente. Eu e ele, nós estamos construindo. Tinha coisas simples, assim, vou falar aqui. Quando eu me mudei, eu estava sem sofá. E aí ele falava, mas eu não quero vir para casa aqui enquanto não tiver sofá. Mas por quê, filho? A gente tem onde sentar, a gente tá... Qual que é a questão? Não, porque a cadeira de balanço entrou cupim uma vez que eu vi e vai que eu sento e quebra tudo a cadeira. Filho, não é da noite para o dia que o cupim vai comer toda a cadeira. A gente vai tratar essa cadeira para ela não ter cupim na cadeira de balanço. E a gente não precisa sentar nela se a gente achar que ela está frágil. Nossa. Eu falei, cara, como é que pode a cadeira de balanço quebrar por causa do cupim que entrou uma vez, né? Que ela viu um farelo de cupim uma vez, sabe? Então, eu falei, eu preciso de espaço para criar um lugar novo. Eu falei, eu não tô querendo sofá, eu vou querer um puff. E aí, na semana seguinte, apareceu um puff na minha vida, assim. E daí eu fui comprar espuma e eu e ele fomos encher juntos. E é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero estar com o momento com ele ali. A gente encheu juntos, mas eu enchi sozinho, porque o que ele tava era rindo de ver eu cheio de espuma grudada nos braços, assim. Eu não quero. Ele tá só se divertindo comigo, né? Mas é isso, assim, ter esses momentos de a gente tá criando o nosso espaço. Agora a gente senta no puff que a gente gosta, que não tem cupim no puff. Então, realmente, assim, precisei declarar que precisava de um espaço, assim. E eu acredito que ela entendeu, assim. Ela, ela parou não sei com ele, mas comigo, pelo menos, de ficar perguntando, e aí, ele tá bem? Tá bem, tá bem, tá comigo. Uhum. Ai, agora que tu estás a falar, tipo, eu vejo o quanto eu controlo. Tipo, pergunto sempre ao Miguel se ele comeu a sopa. Oh, meu Deus! Não, bem, olha, ainda ontem, porque, pronto, como ontem aconteceu aquela coisa com a minha mãe, eu até perguntei ao Miguel se nós podíamos ficar lá, só, sei lá, se eu precisasse de sair. Então, tipo, pronto, e eu até levei comida daqui de casa, da minha casa, porque, ou seja, já tinha as coisas preparadas, então até levei comida, levei tipo fruta, levei assim uma série de coisas. E depois, tipo, já não sei o quê, tipo, disse qualquer coisa do tipo. Acho que ele disse-me assim: mas olha, se amanhã quiseres vir também para cá, diz, tipo, podem ficar cá outra vez, não sei o quê. Eu disse: diz cá fruta. Tipo, eu logo, tipo,
Bem, obviamente aquele sai-me assim tão rápido que eu nem tenho tempo de pensar. Tipo, pensei, ui, porque é que eu fiz uma coisa dessa? Ele pode ir comprar fruta ou eu posso trazer fruta outra vez. Mas tipo, aquela coisa, tipo, parece tipo que tem que ser tudo, tipo, lá está na minha caixa, né? Então é isso, tipo, é desafiante. Essa coisa de pai, mãe, e de, mas isso ele comeu a sopa e dá a dormir bem, e vocês estão a dormir e muito tarde. Enfim, até eu própria me ri. Vocês também se podem rir, mas eu também me estou a rir de mim própria, não é? Eu estava a ouvir e assim, porque eu tenho observado isso, assim, tem uma coisa, eu até vou trazer, porque isto é grema, com certeza. Vou trazer porque esse é o espaço. Eu estava vendo como o João Salvador adora sair com o pai. E eu acho massa, né? Eles vão para a aventura e tudo. E eu fico assim, caraca, eu também queria ir à aventura. Só que lá está, quando eles vão à aventura é quando eu tenho tempo para mim, né? Quando eu tenho tempo para trabalhar ou, sei lá, fazer alguma coisa para mim, né? Esse espaço-tempo só meu, que é tão raro. E assim, eu fico super feliz que eles vão para a aventura. Tem uma parte minha que diz também que é. E tem outra que diz que é isso, eu acho que ele já associa, obviamente que ele tem associações, né? A mamãe é o teté, né? Aliás, a mamãe é o teté toda hora. Que eu digo assim, ai, que raio, a mamãe é só um grande teté, né? A pediatra já tinha dito isso e tudo. E eu fiquei a pensar nisso, realmente. Assim, trazendo, né? Eu cheguei a um ponto de me sentir muito só, muito, acho que eu provavelmente estou depressiva, estou com vários sintomas físicos, né, daquilo que eu criei, que é esse espaço muito seguro de estar em casa, né, de ser acolhimento para outro ser, mas é um espaço tão seguro que o meu ser não se alimenta disso, né, eu não, eu parece que estou a definhar de alguma forma nesse lugar de tão seguro. Eu fico em casa a cuidar de tudo, cuidar do filho, a gente aqui está seguro, né? Eu já sei como é que são as coisas, estou sempre em alerta e tal, mas está tão seguro que o meu ser não precisa de segurança, o meu ser realmente, eu gosto mais de estado líquido do que estado, né, do que caixa, então o meu ser está completamente esquecido, né? E o que está tomando conta é a minha caixa de segurança e o meu gremlin, tipo, a criar, sabe, sei lá o quê, neste submundo. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto... De onde é que isto vem? Né? Eu perguntei-me de onde é que isto vem, porque eu me reconheço como uma pessoa que tem muitos medos, mas nunca me impediu, né, assim, de fazer coisas, e de repente eu me vejo com muitos medos e, assim, meio... com dificuldade mesmo de ir à aventura. Esse lugar que eu vejo que é o pai, né? Que leva o filho para fora, que vai para a aventura, que faz coisas. E aí eu fiquei pensando se isso realmente é alguma coisa que acontece na maternidade, esses medos assim serem... Eu já ouvi pessoas dizerem isso, que a maternidade acende medos muito inconscientes e que se calhar no pai não existe, né? Porque eu estava a ouvir, né, Marcela? Nossa, realmente ter medo que uma cadeira se desfaça com cupim é um medo irracional, assim. Acho que qualquer pessoa consegue ver isso, né? Mas o que é que aconteceu, né, à mãe para que ela tenha esse medo? De onde é que isso vem? Isso não é um medo real, isso é um medo emocional, sei lá. Se algum medo vem lá, não sei, das catacumbas, de algum lugar muito estranho, e eu me observo com medos muito estranhos, que eu não reconhecia antes de ser mãe. Então eu estou assim neste espaço de ter medos de mãe, que eu nunca imaginei que ia ter, lá está, perguntar as coisas, controlar, ele comeu, não sei o quê, assim. Claro que ele comeu. Se ele está com o pai, ele comeu. Às vezes você tem come melhor do que comigo, né? Mas assim, coisas assim, muito, muito demasiado, né? Que é como se eu não desse espaço realmente para outras pessoas cuidar do João Salvador.
e ao mesmo tempo com uma vontade muito grande de ocupar esse espaço, que também era um espaço paterno. Não, vamos à aventura. Que é isso, assim, não é rígido, não é? Não é só o pai que vai à aventura, mas assim, de alguma forma, me parece que há uma distinção para ele, enquanto criança, enquanto bebê, né? Ele ainda não é criança. Bebê. Mãe é para certas coisas, pai é para outras. Não é? Não sei de onde é que isto vem. Eu tenho. Desculpa. Quando eu te estava a ouvir, eu sinto que, de alguma forma, isso também aconteceu isso, ou seja, é quase como o Miguel é que levava o Pedro ao parque e não sei o quê, quando chegava do trabalho, e eu, tipo, ficava em casa ou a trabalhar, ou a fazer o jantar, ou não sei o quê. E, de alguma forma, tipo, eu se calhar conto uma história de que se calhar o Pedro até gosta mais do pai, porque foi isso, ou seja, ele sempre passava momentos muito mais de brincadeira com o pai do que com a mãe. Então, eu lembro-me que houve uma altura que, tipo, que eu usei a minha raiva e acho que já estávamos assim, se calhar numa fase já mesmo, pronto, que as coisas não estavam mesmo a funcionar. E que eu disse ao Miguel, olha, para mim não funciona assim, acho que vamos tipo, ter que dividir as coisas de uma forma diferente, se calhar há uns dias em que tu é que vais fazer o jantar e se calhar eu é que vou brincar com o Pedro ou o que fosse, para que a coisa fosse, quebrasse assim um bocadinho essa coisa. Um, e por acaso ainda no outro dia estávamos a falar sobre isso, tipo, o Miguel estava a dizer, pois realmente, antes eu é que estava sempre muito mais na brincadeira, não sei o quê, e agora percebo que, pronto, cada um de nós, como tem que estar a fazer todas as mil tarefas possíveis, pronto, porque, ou seja, na realidade, tipo, há aqui também quase uma rotina, tipo, vou buscar lá à escola, ou vamos brincar, ou não sei o quê, depois se bem que, pronto, eu sei que tenho aqui uma caixa logo de, bem, não posso ficar aqui até muito tarde, porque tenho que fazer o jantar, ou seja, aquela coisa do deitar cedo, pronto, então acho que tipo, frito ali um bocadinho mais e às vezes até vejo lá com o Miguel, tipo, se calhar é capaz de ficar até às 8 da noite na rua e depois é que vai tipo a despachar-se a correr e ali a despachar um jantar muito rápido e quando eu se calhar sou o contrário, tipo, se calhar tipo, ok, brinco, mas depois começo a olhar para as horas, pensar quando eu tenho que fazer o jantar, banho, dormir, ele demora a dormir, não sei o quê, para ele estar a dormir cedo. Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais coisa de caixa e não sei, quando há bocado estavas a falar, Joana, de medos de mães, eu acho que a sensação que me veio foi, acho que é quase como se fosse um medo energético das mães que vão passando de umas para outras, porque se calhar há medos que são coisas que nem nunca te aconteceram a ti na tua pele. E por isso, se calhar há coisas que ou vêm lá das tuas 7 ancestralidades, também, pronto, que tipicamente há na tua família, blá blá blá, ou então nem sei se é só essas 7, se calhar é tipo toda a carga de mães que emanam umas para as outras e que contaminam umas às outras, não sei. Porque depois parece que é quase. É isso, tipo. É isso. Eu às vezes também me começo a perguntar, mas se calhar por isso, porque se calhar há um bocado de consciência, quando não é inconsciente, eu nem me observo, não é? Mas quando eu já me observo e posso quase rir de mim própria, dizer então, mas ok. Só que às vezes, tipo, já te apanhas, já fizeste. Já foste. Já não, olha, já fizeste, ou já estás a dizer outra vez, blá blá blá. Ou às vezes o que acontece aqui na Ericeira é. O meu filho até está ali no parque, depois estão lá outros pais, eu até digo, olha, ficas aqui com o pai de não sei de quem que eu vou fazer o jantar só para ele poder ficar um bocadinho mais ali no parque, ou isso. Então, acho que é um pouco isso, na realidade é aceitar que há aqui uma série de coisas e se calhar também, olha, pôr isso nas to-do lists de emotional healing process para fazer e, e rir com isso e avançar, não é? Porque acho que na realidade cada uma de nós tem as suas coisas que quer criar e que quer fazer e às vezes o meu filho já diz, mas és uma chata. E como assim? Chatear. Bom, então, então é assim, é o máximo, tipo, está sempre a levar ali um feedback. Ai, O que eu me relaciono muito com o que a Joana trouxe, assim, e me vejo. Talvez um dos pontos, assim, existe algo, eu acho, de sobrevivência, que já, sim, existe
estudos, né, científicos com ressonâncias magnéticas que o cérebro da mãe ele sente o choro do bebê de uma forma diferente do que as outras pessoas. Isso a gente pode visualizar às vezes no nosso dia a dia quando eles são muito bebezinhos e eles precisam sobreviver. Então essa carga cai. E até tem estudos de quando a mãe morre, fizeram ressonância no cérebro do pai e ele desenvolveu essa forma de ter essa atenção que a mãe antes tinha. Então, sempre tem um primeiro cuidador que tem esse desenvolver de manter esse ser vivo. Então, eu senti muito isso, assim, no começo. Mas era uma coisa que eu acho que entrava na loucura mesmo, porque eu vou dar um exemplo de algo mais extremo, porque quando eu ia para essas cerimônias, por exemplo, passava o dia em cerimônia de ayahuasca, com ela bebezinha, eu não conseguia deixar ela com ele, porque eu falava assim, meu Deus, ela vai fazer cocô e ele não vai trocar a fralda dela. Tipo, era o meu medo, ela ficar assada, sabe? Era uma coisa, tipo, que não tinha nenhuma sentido, assim. Tudo bem, se ela ficar assada, sabe? Qual que é o problema um dia ela assada? E isso foi um trabalho interno, assim, de conseguir perceber que, nossa, tá tudo bem se ele, tipo assim, deixar ela molhada, se vazar o xixi. E demorou um tempo para eu me desconectar desse medo mesmo dele não fazer o que eu faria, né? Ele vai fazer diferente, de uma forma diferente. Então eu percebo essa barreira que eu coloquei muito e ele sentia até medo, assim, ele falava, eu não tenho segurança de ficar com ela, porque eu colocava isso em cima dele, falava, você não faz direito, tipo, queria que ele fizesse do meu jeito, né? E foi um trabalho interno, assim, profundo, e eu acho que tem muito do patriarcado também, né, que eu tenho tanto medo de reproduzir algo que eu tava o tempo todo brigando com meu companheiro para ele ser diferente. Mas assim, eu era cuidadora principal da minha filha por 2 anos. Como que eu queria que ele fosse diferente? Tipo assim, eu queria que ele fosse mais cuidador do que eu, né? Não tem como, porque a gente escolheu esse formato na nossa família nesse momento. E aí, em determinado momento, eu comecei a trabalhar e ele virou o cuidador. E isso foi assim, muito bom para mim, assim, para eu sentir na pele outro formato. E aí, ele agora que cozinha, ele que faz compras e ele que cuida e vê que ele faz tudo muito bem, tanto quanto eu, assim, de formas diferentes. E para mim foi libertador, assim, eu sinto que aí a gente recentemente participou de uma cerimônia e ela ficou com ele e eu nem pensei, né? Tipo assim, agora eu nem penso mais se existe uma forma errada de cuidar, porque é a forma dele e foi bom, assim. E aí eu faço um paralelo com o meu pai. Meu pai, enquanto, né, meu pai e da minha irmã, filhos da mesma mãe, ele não participou da nossa criação, porque a minha mãe era muito protetora. Não, enfim, tem outras questões, com certeza, né? Mas uma das questões ela era muito protetora, e eu vejo isso refletindo nas minhas ações em alguns momentos, ela não dava espaço para ele, não tinha esse espaço. E aí hoje ele é pai, ele com uma outra mulher, e essa mulher não queria, tipo assim, ela sempre fala que ela não teve essa vontade de ser mãe ou esse amor materno, enfim, ela é uma mãe ausente. E meu pai é um super pai, porque ele não teve essa opção de ter uma mãe que fosse uma super mãe, vamos dizer assim. Então ele vai em todas as reuniões, ele vai no médico, e ele nunca fez isso com a gente, nem na minha formatura ele foi. Só que nele ele está presente, assim, pode ser uma maturidade que ele desenvolveu, mas eu percebo que esse espaço assim, ele teve o espaço, mas ao mesmo tempo, desculpa, fechando, existe uma coisa que, assim, quando, por exemplo, eu sempre faço compra de mercado, então ninguém pensa na compra de mercado, então existe um comodismo, para a gente trazer um outro ponto, por parte desse outro ser, vamos dizer, o marido, que é assim, a mãe já está fazendo, então eu não preciso fazer, já tem alguém lá. Então, assim, essa luta tem que vir dos dois lados, né? Porque se ele se acomoda nesse sentido de que, tipo, já tá lavando roupa, então eu não preciso me preocupar com a roupa. Então, era uma briga que eu sempre tinha. Não, você precisa, você vê lá, tipo, se tiver 5 dias no varal com roupa, vai ficar 5 dias no varal com roupa. E não é pra ser assim, sabe? Tem que ter esse olhar fino de que, tipo assim, a Bruna, putz, ela fica o tempo todo se preocupando com as roupas, então eu posso me preocupar um pouquinho. Enfim, foi essa viagem que me veio. Sim, faz todo sentido. Eu não sinto que tenha assim, esses papéis tão definidos com o Mateus, não é? Por exemplo, ele é que faz as compras, o Mateus cozinha muito mais do que eu, mas eu vejo, por exemplo, ele às vezes reclamar de mim, de eu não pegar, assim, ele não reclama, na verdade, mas
parece que às vezes fica pesado e eu percebo que não houve uma conversa, não é? Não houve um acordo de realmente, olha, quem faz o quê? E aí, essa pessoa que é mais ágil em alguma coisa é a que dá conta, né? É responsável por, por habilidade, né? Mas não por prática. E assim, voltando aqui à questão da prática, que a gente começou no início, né? Qual é que é a prática que a gente pode fazer? E eu vejo que a forma como a gente faz alguma coisa vem provavelmente da nossa caixa, né? Da nossa cultura, da nossa educação. Eu, como vi sempre a minha mãe fazer tudo, eu decidi fazer o contrário. E eu fui para o extremo. Eu vou para o extremo. O Mateus, como teve uma educação também com a mãe muito mais feminina, ele faz tudo. Eu só não dava mamar porque não pode. Mas se eu pudesse, eu também dava. E aí eu vejo, assim, é sobre o nosso padrão. Não propriamente porque há um que faz melhor do que o outro. Não é? Agora, tem partes fisiológicas, né, biológicas, que é essas que eu gostava mais de entender, assim, de explorar, apesar de ser muito difícil, não é? Porque eu não sou cientista nem nada, mas assim, é desse lugar que eu mais me pergunto, não tanto as questões de caixa, porque as questões de caixa eu já percebi que é negociável, é completamente negociável. E assim, e tem que os dois estar abertos para isso, não é? E eu vejo, eu tenho a honra de ter, né, um companheiro que ele está muito aberto para negociar, seja o que for. Nem todos os dias, né? Não é sempre, mas a maioria das vezes está aberto. Mas é preciso ter essa consciência de que, olha, isto é preciso ser negociado. Eu acho que é o grande desafio, assim, na maternidade, e eu trago isso, assim, também para o espaço, porque antigamente, né, a relação era só dois, depois vem mais um. Então, complexifica todas essas negociações, porque tem um outro ser que depende, é isso, de nós, dos dois, apesar de haver um que tem esse, eu digo, é padrão, eu sou o padrão, né, o standard, né, dos computadores. Mas eu não quero ser padrão, eu quero negociar esse padrão. E, por falar nisso, eu não disse no início, mas eu gostava de acabar às 11h30, porque eu hoje vou experimentar ser a aventureira da família e vou com o meu filho, vou com amigos, não vou sozinha com ele. Vou com amigos, vamos para a cachoeira. Delícia. E eu, assim, estou a experimentar nesse espaço eu vou sair para a aventura com o meu filho. Então, por causa disso, a gente combinou ir assim no horário de almoço, ele também deve estar a acordar. Eu queria terminar às 11h30, se vocês estiverem ok. Se vocês quiserem continuar mais 15 minutos, também posso pôr alguém como host, senão a gente termina. E você falou que não é cientista, mas está fazendo um experimento de ir para a aventura. Não sou Mãe de cientista cientista. de células, Experimentando. mas sou de experimentos. Pois é, estou experimentando isso. E assim, o que me veio da nossa conversa, de muitas coisas, foi sobre, né, e trago para essa investigação interna e trago, assim, quer trazer para este espaço para trazer também essas consciências que eu posso ir ganhando sobre este olhar, sobre os medos, né? Que medos é que eu trago que estão nesse lugar, às vezes, de ficar no control freak, né? No lugar muito controladora, e de eu investigar de onde é que eles vêm, se realmente, de que lugar, se é da minha caixa, se é do meu. Não sei se o ser tem medos, na verdade, mas assim, de que lugar é que vêm esses medos? Assim? Eu sinto que tenho muitos emotional healing processes para fazer, e o meu medo é não ter tempo nem espaço para isso, né? Porque eu contei, eu fui à abuelita e assim, eu acho que ela me descarregou ali carradas de coisas que eu estava há mais de um ano
a encher, né? Assim, de não fazer emotional healing process, não ter consciência do que é que eu estava segurando, né? Nos meus 5 corpos. E agora estou com mais espaço para isso, para investigar, né? Porque realmente tenho espaço novo, que eu não estava com esse espaço novo. E uma proposta para ti, Joana. Eu também tenho vários emotional healing process para fazer da maternidade, portanto, podemos trocar. Tipo, tu Agora trazes um, eu trago outro, traz um, traz outro, e vamos curando uma à outra. sim, eu topo. Vamos já marcar aí É. o nosso dojo. Assim, Bruna, também me veio uma coisa para te trazer, assim, quando eu te ouvi falar sobre, logo no início, né, essa busca de encontrar o ser de outras formas, e, assim, as que eu conheço, e acho que este time conhece também, é encontrar esse lugar através das tuas emoções, não é? Sentir as tuas emoções, de estrelar a raiva, estrelar o medo, estrelar a tristeza, estrelar que é virar uma estrela, de ir àquele lugar que as crianças sabem que é de sentir todo o teu potencial de medo, todo o teu potencial de raiva, todo o teu potencial de forma consciente e não inconsciente. E isso eu só conheço uma forma que é realmente fazendo o treinamento do Expand the Box. E inclusive, tu estás em São Paulo, não é? É Piracicaba, né? Interior de São É, Paulo. em São Paulo. Vai haver até uma Expand Box em São Paulo, em breve, em julho, eu acho, não é? O Marcelo deve saber melhor que eu. É no final de junho ali, início de julho. É só para você saber, né? É uma possibilidade de você encontrar outras ferramentas, mas é uma ferramenta que não é nada externa a ti. Assim, a única coisa que é externa a ti, às vezes você precisa de um space holder, né? Uma pessoa que ampara esse espaço para você. Mas não tem químicos, não tem plantas, não tem nada. É você com você mesma. E para mim ainda é a ferramenta mais no limiar, quando tudo isto for à vida, nós temos essa capacidade de sentir, né? Essa é a nossa maior ferramenta enquanto ser humano. E é uma forma de chegar ao teu ser, tirando essas camadas que nos impedem, né, esse anestesiamento, essa dormência, para chegar àquilo que a criança faz, mas de uma forma adulta, né? A criança consegue sentir alta intensidade de raiva, medo, tristeza, alegria em segundos, né? Nós deixámos de o fazer porque fomos formatados. A nossa cultura nos foi dizendo raiva não, medo não, alegria não, pôs-nos na caixa. E agora nós também temos essa capacidade de expandir essa caixa e de expandir o nosso ser. E assim, essa forma, trago-te essa proposta de você sentir aí de investigar outras formas. Que é isso, nós, em time, ainda estamos a descobrir como fazer isso com os nossos filhos. Porque sem os nossos filhos é fácil, agora com os nossos filhos ainda estamos em investigação. O nosso time é de grande investigação de como poder sentir raiva e não ter medo que o meu filho sinta a minha raiva, né? Ou sinta o meu medo. E assim, dos experimentos que a gente já fez aqui, eles ficam muito ok, né? O Marcelo já amparou espaço para nós em fala de dragão, que é uma fala raivosa, né? Do que é que eu tenho raiva no mundo. E o João Salvador estava aqui e ele ficou super atento à outra pessoa que estava a falar. Então, eles lidam bem, né? Com a clareza dos sentimentos ou com a clareza das emoções, quando a gente sabe que é nosso. Quando a gente está consciente, eles ficam ok. Eles sabem, olha, o adulto está... A Laura Gutman fala sobre isso. O adulto está resolvendo a sua vida, então eu posso ser a criança. Eu sei quem é o adulto. Então, essa é uma das formas que a gente está investigando aqui. Como fazer isso. É E, isso. Vai, Marcelo. Fez e o aí a treina- próxima deixa.
O treinamento que vai ter agora é só é um capítulo de uma jornada que está rolando, que os treinadores do Possibility Management estão vindo para cá, para o Brasil. E a gente está fazendo vários movimentos, e um deles é, mas também tem outras formas de entrar em contato com isso, que é o Clube da Raiva, tem algumas coisas específicas para mulheres também, tá? Tem Clube da Raiva específico para mulher, tem outros encontros que vai ter organizado pela Vera, que é em português também, só que é em Portugal, pela Vera Franco, e que acontece online e físico. Então, tem algumas coisas que você pode já se familiarizar se você quiser entrar em contato. Quero Como saber isso, mais. sem precisar fazer um ETB fisicamente, já tem outras formas de você fazer isso. Eu comecei num grupo como esse, assim, antes de fazer um ETB. Um grupo de um time de possibilidades onde a gente conversava uma vez por semana. Acho que fiquei uns 6 meses num grupo desse. Até sair o primeiro ETB que tinha no Brasil. Não tinha, até então não tinha tido nenhum, daí eu fui. Daí não parei mais. Que legal. Muito bom saber. Eu quero talvez aprofundar. Vamos. É isso, pessoal. Vocês querem ficar mais 15 minutos? Querem fechar agora? Eu vou sair. Eu preciso sair também. Também. Também tô bem. Ok. Tchau, tchau, gente. Então é isso. Supostamente próxima semana é sábado, né? Como fizemos quinta, só para a gente estar fazendo o experimento também para a Priscila poder. Só que eu acho que ela disse que para a semana ela podia na quinta, não é? Sim. Então acho que podemos fazer na quinta, que aí fica mais gente. Uhum. Na próxima semana, quinta-feira, 10h15, tá? Tá ótimo. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. boas experiências. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.